bom dia a todos. Aqui a distinta e seleta audiência. Aqui temos Brenda com a sua presença. Teremos hoje aqui a defesa da dissertação de mestrado do meu orientando Denison Salles do Nascimento Rios. O título é Desapropriação e a perda do fundo de comércio, o direito do locatário comercial à indenização prévia em dinheiro. Eu gostaria já de agradecer aqui a gentileza, a disponibilidade do professor Marcelo Sampaio Siqueira, nosso membro externo da Unicef, e do professor Luciano Lima, que é professor da casa. Ambos participaram da qualificação do Denison, então vão ter agora a oportunidade de dar suas impressões sobre os rumos que o trabalho teve, e o Denison vai ter a oportunidade de defender também aqui o seu ponto de vista. Denison, você tem para isso até 20 minutos. E o tempo já está correndo. Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer ao professor Eduardo por ter sido meu orientador. Eu só tenho que parabenizar pelo empenho, porque muitas vezes eu mandava um texto 10 horas da noite de um dia, na manhã do dia seguinte já estava lá com as observações. Isso é maravilha, porque nos ajuda e mostra o empenho do professor conosco. Também quero agradecer ao professor Luciano e ao professor Marcelo por estarem aqui na Tribunal dos Senhores, e agradeço pela presença aqui nesse trabalho e estar aqui com o dessa banca. Pois bem, o tema objeto de trabalho, senhoras e senhores, consiste em criar autoexplicativa, a desapropriação e a perda do fundo de comércio, o direito do locatário comercial à indenização prévia em dinheiro. Enfoque inicialmente que a discussão vai recair sobre a questão da indenização prévia em dinheiro. Sobre a questão do direito locatário à indenização, isso aí já tem em ressonância na jurisprudência. A discussão é se a indenização será prévia em dinheiro ou subordinada ao regime de precatórios. A escolha desse tema, a partir de um drama vivido na minha família mesmo, um parente próximo teve a perda do fundo de comércio, sendo locatário, passou por bastante dificuldade financeira, graças a Deus tinha a questão familiar, já que suportava, mas isso me veio à tona quando vi essas desapropriações aí do Metropol, desapropriações da própria mobilidade urbana em Fortaleza com a Copa do Mundo, em que muitos comércios foram desapropriados, muitos locatários deixados sem qualquer respaldo jurídico, suportando um prejuízo imenso. E a escolha sobre a situação ser de direito privado, embora o termo de desapropriação seja íncito ao direito público, eu já percebi que, se eu fosse na linha do direito público, subordinado à legalidade estrita, por não haver previsão normativa infraconstitucional, no sentido de otorgar ao locatário comercial a indenização prévia em dinheiro, ficaria difícil construir, no meu entender, a defesa para subsidiar a indenização prévia em dinheiro ao locatário. Então, eu analisei a situação e percebi que talvez a saída estivesse na análise do Instituto da Propriedade em si. A questão do que a propriedade, como é que ela é observada na Constituição, se ela se limitaria na desapropriação unicamente à pessoa do proprietário do imóvel, ou se não, a Constituição teria tratado a desapropriação enquanto evento jurídico, e a propriedade, nesse aspecto, seria contemplada sob uma visão ampla, dotada de uma praticidade. Então, entendi que seria aí na seara do direito privado, onde eu poderia investigar melhor e contemplar elementos para defender o que propõe no trabalho. Esse trabalho para mim foi desafiador por dois aspectos. O primeiro, porque não havia nenhuma doutrina específica tratando da matéria. Procurei e não consegui achar um trabalho que dissesse exatamente que o locatário comercial tivesse indenização prévia em dinheiro. Isso foi um aspecto que tive dificuldade e que para mim foi desafiador. Outro aspecto que foi desafiador foi perceber que na qualificação, pelo menos para mim, ficou evidente que os professores Marcelo e Luciano tem um entendimento seguindo a jurisprudência que é hoje seguindo o regime precatório. E para mim foi desafiador porque, longe de querer encerrar a discussão, longe de querer trazer uma definitividade sobre a questão, sobre a matéria, a minha pretensão era, verificando a liberdade científica, entendendo que o direito é altamente complexo e que subsidia várias discussões, era trazer, pelo menos, fundamentos juridicamente racionais que alentassem o que eu estou defendendo no trabalho. Ou seja, a minha pretensão jamais seria encerrar a discussão, mas sim trazer outros elementos que pudessem levar à tona uma discussão e, no meu ver, uma possível evolução do entendimento jurisprudencial que já veio evoluindo ao longo do tempo. Pois bem, apenas para expor os aspectos metodológicos, a pesquisa teve abordagem bibliográfica, análise de obras, legislativa, textos normativos, principalmente de Constituição, e de caráter jurisprudencial, que seria a questão das decisões do STJ e STF. Bem, o sumário do trabalho, o trabalho foi dividido em 3 grandes sessões. Naturalmente, até pela exiguidade do tempo, não terei como discorrer
profundamente sobre absolutamente todos os tópicos. Então, pela questão vou ter que fazer aqui um corte metodológico para trazer nessa exposição oral os aspectos que entendo como mais relevantes para a compreensão da matéria, compreensão do tema e para sintetizar aquela conclusão que eu estou tentando construir ao final do trabalho. Então, a primeira sessão, irei discorrer sobre a questão da empresa privada de fundo de comércio, mais sobre o enfoque da questão da análise da propriedade envolvendo o empresário. Se o empresário é tido como proprietário, se a propriedade contemplada contempla também a pessoa do empresário, ou se seria só insta a questão da propriedade imobiliária, perquirindo também sobre a questão da plasticidade do estudo da propriedade. A segunda sessão trata sobre a desapropriação, que aqui não irei me ater bastante, porque aqui é mais necessário pela questão metodológica no trabalho dissertativo. Como trato da desapropriação, teria que trazer elementos sobre desapropriação. Mas o principal ponto seria a questão de que a desapropriação, na segunda sessão, ela tutela outros direitos a não ser só do proprietário, e vai entrar na terceira sessão, que é especificamente sobre a discussão do locatário comercial e como seria essa indenização para o locatário comercial. Pois bem, na primeira sessão, o grande aspecto que eu entendo pertinente nessa exposição era discutir sobre o Instituto da Propriedade. Se a propriedade ela se limita ao direito real estabelecido em relação ao imóvel que foi objeto da desapropriação, ou se não, a propriedade ela pode ser compreendida de um aspecto mais amplo. E se a Constituição, que é o que eu vou discutir na terceira sessão, ela abordou um aspecto limitativo da propriedade, um aspecto amplo. Para isso eu tinha que abordar aspectos relacionados à empresa enquanto suas feições, a empresa enquanto sujeito de direito, já que o locatário ele é um empresário que vai estar no imóvel dando destinação útil ao próprio imóvel. E aqui, apenas para contextualizar, é necessário expor que a empresa pode ser considerada sob 4 perfis. Um perfil subjetivo, que é a empresa como empresário, e aqui vai a vinculação, por exemplo, do empresário individual, em que a pessoa física do empresário, o comerciante, se confunde com a empresa. O aspecto funcional, que seria a empresa enquanto atividade, ou seja, a destinação social aos bens de produção. O terceiro enfoque corporativo, que seria a empresa como instituição, ou seja, como geradora de renda, como empregadora, como pagadora de tributos. E o aspecto objetivo da empresa como estabelecimento. Ou seja, a empresa envolve várias feições que possibilitam a compreensão de que o empresário, no momento em que ele é titular dos bens de produção, no momento em que ele tem que dar uma destinação útil aos bens de produção, e no momento que o empresário que está no imóvel alocado, ele dá uma destinação mais útil ao imóvel, porque enquanto o locador ele só está fruindo do aluguel, o empresário está gerando riqueza, está distribuindo renda, está gerando emprego, está pagando tributos, ou seja, compreender o empresário como algo muito, não tão distante do imóvel do qual está alocado em forma de fundo de comércio, mas o empresário enquanto um proprietário. Então, o que eu tentei abordar nesse trabalho foi mostrar que a propriedade ela não se limitaria, nesse aspecto, apenas ao imóvel em si, mas sim abordaria a questão do empresário enquanto proprietário e empreendedor. É como o Ministério dos Grau coloca, o exercício da atividade empresarial acaba por transformar o empresário em um proprietário empreendedor, otorgando destinação útil aos bens de produção. E comparado disso, o elemento fundamental para o exercício da atividade empresarial é a propriedade incidente sobre os bens que estão sob o poder jurídico do empresário, o qual os utiliza para a exploração de uma atividade organizada. Ou seja, a questão da função social dos bens de produção, ela enfoca ao aspecto da função social da empresa, no sentido de que o empresário, no momento em que ele se torna proprietário dos bens de produção, e no momento que ele tem que estabelecer sobre aquele bem de produção destinação útil, ele acaba sendo proprietário, e se essa propriedade for afetada pelo evento da desapropriação, ele merece ser contemplado na indenização. Então percebemos que a empresa ela resulta de uma função social de bem de produção, verificando, portanto, o direito de propriedade já sobre uma dimensão dinâmica, porque seria a utilização dos bens de produção para gerar riqueza, ou seja, uma destinação útil ao bem de produção. E, portanto, a propriedade seria dotada de uma plasticidade, elasticidade. Em que sentido? Porque ela não, a propriedade pode ser compreendida com um aspecto muito mais amplo do que unicamente a propriedade sobre o imóvel que está alocado, o imóvel que vai ser desapropriado. Ela abrange também, por exemplo, a questão do fundo de comércio. Por quê? Porque enquanto o proprietário, empresário do fundo de comércio, ele tem o patrimônio que envolve o fundo de comércio é de titularidade do empresário. Então, no momento em que ele é afetado nessa expropriação e perde esse fundo de comércio, ele acaba tendo a propriedade dele, não do imóvel, que não tem nenhuma relação de propriedade com o imóvel, mas a propriedade dele sobre os elementos de produção, sobre a empresa,
são afetados diretamente pela desapropriação, uma vez que a desapropriação ela encerra um contrato de locação, que vamos apontar mais à frente. Então, aqui me pareceu interessante trazer a lume um entendimento com o Harris, quando ele fala aqui sobre a propriedade sobre arte constitucional. Ele diz, olha, o objeto da garantia da propriedade não é mais idêntico com a propriedade do direito civil, ou seja, não seria mais unicamente a questão da propriedade com o direito real. Ele afirma, decisivo para a qualificação como propriedade protegida jurídico-constitucionalmente é antes o aproveitamento privado de um direito de valor patrimonial, que seria, no caso, os bens de produção relacionados à empresa, com a destinação útil da empresa, isto é, a coordenação do titular jurídico em cuja mão ele deve, como base de iniciativa privada e no interesse privado, em responsabilidade própria, ser de utilidade e o poder de disposição fundamental dessa utilização sobre o objeto da propriedade. Ou seja, no momento que se compreende a propriedade sobre um aspecto mais amplo, um aspecto mais plástico, um aspecto mais elástico, se permite entender que o proprietário, no momento que ele tem que destinar, fazer uma destinação útil aos bens de produção, essa propriedade também deve ser contemplada. Essa propriedade, esse viés da propriedade também deve ser observado no caso da desapropriação. E na formação do fundo de comércio, como o fundo de comércio é praticamente tudo que a empresa representa. Quando o empresário, ele vai naquele local em que ele loca o imóvel, ele faz benfeitorias, cujos aspectos são tidos para a indenização do proprietário do imóvel. E esse fato de fazer benfeitoria, de criar um nome, criar uma marca, criar uma localidade, uma identidade com o imóvel, no momento em que esse imóvel é desapropriado, há uma perda do efeito para o empresário. Há elementos da propriedade do empresário que são afetados diretamente pela desapropriação. Então, o principal aspecto que eu queria trazer nessa primeira sessão era a compreensão da propriedade quanto ao aspecto mais plástico, não se limitando unicamente ao direito real, não se limitando unicamente à propriedade imobiliária do imóvel que está desapropriado. Na segunda sessão, como apontei, tínhamos que fazer um apanhado sobre desapropriação. A questão metodológica do trabalho dissertativo, se eu vou tratar da desapropriação do imobiliário, eu tenho que trazer elementos acerca da desapropriação. Pela exiguidade do tempo, eu vou apenas expor alguns aspectos gerais, mas o principal enfoque dessa segunda sessão está nessa terceira parte, nessa última parte aqui, que fala sobre a tutela de outros direitos à desapropriação. Pois bem, a desapropriação, a conceituação dela é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada, em que o poder público, por intermédio da autoridade competente, retira coativamente a propriedade de determinado bem, tornando-se titular e decorrência da necessária satisfação de determinada finalidade pública. Ou seja, o que é a desapropriação? É o evento no qual o poder público ele retira a titularidade de um determinado bem em prol da satisfação do interesse público primário, do interesse social. Não o interesse secundário, que seria o interesse econômico, mas o interesse de satisfazer uma destinação social àquele bem. Então, as modalidades seriam necessidade de utilidade pública, interesse social, que é a que a gente trata no trabalho. A sancionatória rural, urbana, a sancionatória rural, a sancionatória urbana, confiscatória, desapropriação direta, não tratamos porque, nesse caso, na sancionatória, por exemplo, a discussão da indenização é sobre outro enfoque, a questão da destinação ou não do bem. Na desapropriação direta, sequer há um procedimento próprio. Então, enfocamos no trabalho a questão da desapropriação, necessidade de utilidade pública e interesse social, que hoje se confundem praticamente. A desapropriação é a subordinação devido ao processo legal, composta por duas fases. Uma fase declaratória, que é a expedição do decreto de expropriação. E esse aspecto é importante, por quê? Porque no momento que o poder público efetiva a fase declaratória, ele discrimina qual bem que vai ser apropriado. No momento que ele faz isso, ele especifica o ato administrativo que vai ser substanciado. Portanto, ele afeta diretamente a relação locatícia. Na lei de locação, ele estabelece que uma das hipóteses de extinção do contrato de locação é exatamente a desapropriação do imóvel. E essa desapropriação não pode ser imputada ao locador, porque não é um ato do locador tirar o locatário do imóvel por conta da desapropriação, foi um ato do poder público direcionado especificamente para aquele imóvel. Então, essa fase declaratória é importante compreender que é um ato administrativo direcionado especificamente, que pode ser caracterizado até mesmo como um fato da administração ou, como alguns entendem, um fato do príncipe. A segunda fase da desapropriação seria a fase executória, que pode ser subdividida em fase administrativa ou fase judicial. Na verdade, nessa fase de execução, não há discussão sobre o mérito administrativo, não há discussão se o imóvel, se a desapropriação se funda ou não de utilidade pública, nem nada. A discussão administrativa e judicial se cinge a questão de valores. Apenas se discute a questão do valor a ser otorgado ao bem desapropriado. Então, quando se efetiva a fase judicial, é quando há uma discussão entre os valores que o desapropriado não aceita o valor
o poder público efetivo da posse, pede, na maioria das vezes, emissão provisória na posse, e a discussão durante o processo administrativo, do processo judicial, percorre apenas sobre a questão da discussão de fato valorativo, jamais sobre se é devido ou não a desapropriação. Quando muito, a discussão judicial pode se incidir a legalidade do procedimento de desapropriação. Por exemplo, se eventualmente for uma autoridade incompetente que declarou o decreto de desapropriação, ou questões isso, a validade do ato administrativo, e esse aí pode ser discutido judicialmente. Mas o mérito, se há ou não necessidade de estudar público, isso não é objeto de discussão judicial. Pós-indenização justa, a equivalência dos valores entre o bem expropriado e o montante da indenização, cujo parâmetro deve incluir tudo aquilo que integra o constituinte do bem. É interessante perceber que mais na frente, como vou apontar, em se tratando da desapropriação de um imóvel comercial, em que o proprietário é o próprio comerciante, o fundo de comércio é contemplado na desapropriação. E esse aspecto nós vamos abordar no sentido que, materialmente, não haveria por que distinguir a pessoa do locatário, que dá uma destinação aos bens de produção, e a pessoa do locatário, quando se trata do fundo de comércio. A discussão sobre o fundo de comércio não é sobre a questão da propriedade do imóvel, é sobre elementos incidentes sobre o imóvel. Então, aí tentaremos demonstrar a questão acerca de uma isonomia material entre ambos. E a totalidade de direitos, que isso é o que mais importa no sentido de dizer que, olha, a desapropriação tanto não se cinge à propriedade imobiliária que ela pode ser objeto de totalidade de direitos, como, por exemplo, direito do usufruto, servidores administrativos e etc. Como, por exemplo, considerando a firma. Os direitos que a desapropriação atinge não são somente os do proprietário, para os titulares de direitos reais limitados, tais como os usufrutuários, habitadores, credores de créditos, hipotecários, ignorantistas, calcionários, etc. Demonstrando, portanto, que a desapropriação ela não se cinge ao aspecto de tirar a propriedade, mas mais como um evento jurídico de desapropriação, que é o principal aspecto que a gente vai tentar trazer na demonstração de por que o locatário comercial ele faz jus à indenização prévia em dinheiro, porque a Constituição, nesse caso, não trataria da situação do proprietário do imóvel, mas estaria tratando sobre a desapropriação enquanto evento amplo, cuja prerrogativa do Estado deve ser feita de acordo com os preceitos constitucionalmente estabelecidos, que seria a justa e breve indenização, que não há uma limitação constitucional ao proprietário, que seria apenas um evento da desapropriação que estaria abrangendo esse aspecto. No início dessa terceira sessão, era importante contextualizar sobre a ótica jurisprudencial e, portanto, demonstramos aqui que o STJ fez uma evolução gradativa no entendimento sobre o direito locatário. Inicialmente se entendia que nem sequer caberia indenização. No segundo momento se permitiu entender, passou-se a entender que o locatário na desapropriação, para fins comerciais, é assegurado de indenização sobre o fundo de comércio por risco do procedimento expropriatório, pelas perdas e danos em função da perda do fundo de comércio, seja ele ou não protegido pela lei de lucros. Mais na frente ele entendeu, por exemplo, nesse precedente do 2011, que cuidos de ação de indenização por perdas e danos decorrentes da desapropriação parcial do imóvel proposto pelo hotel tal. E seu sócio, na qual o argumento que a apropriação parcial do imóvel, nesse caso nem esteve essa desapropriação total, foi apenas parcial, a empresa exerceu sua atividade empresarial acarretou inúmeros prejuízos à sociedade locatária em o efetivo ressarcimento das perdas e danos. O STJ entende ser cabível a indenização por perdas e danos ao locatário do bem expropriado que experimentou prejuízo com a desapropriação, independentemente do registro do contrato de locação. Percebo que, nesse caso, ele otorgou, verificando ao fato de existir uma locação, não ser necessário sequer o registro do contrato de locação na matrícula do imóvel para que se otorgasse o direito. A questão é que, em todos esses precedentes, sempre a indenização era relegada a precatórios. Não havia indenização prévia em dinheiro ao contrato comercial, justamente porque, no meu ponto de vista, o enfoque sempre otorgado pelo STJ era da legislação federal. Se está subordinada à legalidade estrita e não há previsão inconstitucional do direito à desapropriação, à indenização prévia locatária, não teria como o STJ, no meu entender, limitado pela questão da legislação federal, otorgar o direito locatário. Então, por isso, era necessário fazer uma construção à luz de outros aspectos relacionados a questões principiológicas. Então, primeiro, era preciso contextualizar a questão do direito administrativo e do direito constitucional e entre uma simbiose entre ambos, no sentido de que a legalidade estrita, que era aquele positivismo clássico, que era a distrição do gestor à lei, ela passou a ser mitigada por conta de uma crise de ilegalidade. Crise de ilegalidade é essa porque os regimes totalitários se pautavam exatamente na legalidade estrita. Na Alemanha nazista, Itália, um regime fascista,
todos os operadores que estavam agindo estavam em nome da legalidade. A lei estabelece isso, por isso que estou fazendo. A questão é que, no momento em que o direito se confundiu com a lei, passou a verdadeira crise de legitimidade naquilo que fosse injusto. Então, houve a necessidade de uma constitucionalização de princípios constitucionais para trazer no direito a questão de valores, questões da ética, e por isso era importante fazer uma simbiose do direito administrativo com o direito constitucional, no sentido de que o direito administrativo não se limita mais apenas à observância e à legislação. Ela dá lugar à questão da juridicidade, em que, se o ordenamento jurídico, em sua completude, ela traz elementos que possam subsidiar uma determinada comando normativo, um enunciado normativo, ou uma norma, é possível extrair, ainda que não haja previsão constitucional, um comportamento da administração pública. Porque todos os preceitos constitucionais e os princípios constitucionais são dotados de uma força normativa. Então, dizer que, olha, não vou efetivar um determinado princípio porque não é uma lei infraconstitucional, é negar a força normativa da Constituição, é negar que a Constituição também é a norma. E, principalmente, é a norma de maior hierarquia. O professor passou os 20 minutos, mas... Já está concluindo? Estou Então pronto, passe logo para a conclusão. Perfeito. E aqui é interessante entender que o próprio Superior Tribunal de Justiça, agora aqui no mandato de segurança, ele não está limitado à análise da lei federal, porque é a competência originária do mandato de segurança lá, ele entende a questão constitucional. Ele diz, olha, no direito constitucional contemporâneo, inexiste espaço para a tese de que determinado ato administrativo fere a legalidade, então só porque encontra fundamento direto à Constituição Federal. Ao contrário dos modelos constitucionalistas, retóricos e moralistas do passado, despreocupados com a implementação de seus mandamentos, o Estado Social Brasileiro, instaurado em 88, a Constituição deixa, em muitos casos, de ser refém da lei. E é esta que, sem exceção, só vai aonde, quando e como textual autorizado. A Constituição é a norma jurídica por excelência, por ser dotada de superlegalidade do Estado Social. Seu texto estabelece a miúde de direitos e obrigações de aplicação instantânea e direta que dispensa a mediação reguladora constitucional. Ou seja, o próprio STJ, quando não está limitada a questão da lei federal, ele entende que a Constituição pode ser a origem, sim, de uma norma jurídica e, portanto, o administrador, ainda que não tenha uma norma infraconstitucional, ele pode encontrar na própria Constituição um fundamento para agir. Então, a indenização prévio-locatária, em arremate, ela parte, no meu ponto de vista, se torna possível por quê? Porque, no meu entender, como definido de trabalho, a desapropriação foi tratada na Constituição não como uma limitação à série da propriedade, foi tratada como um evento que o poder público pode agir, efetivar a desapropriação, e diz: quando o poder público fizer isso, ele tem que indenizar com indenização justa, prévia e em dinheiro. Não há uma limitação, no meu ponto de vista, unicamente ao proprietário do imóvel. Todos aqueles que forem proprietários, que estiverem afetados em alguma recepção na plasticidade da propriedade sobre a questão do imóvel, sobre a questão da propriedade, e afetado pela desapropriação, teria direito à indenização justa e prévia. Até mesmo porque a responsabilidade objetiva do Estado. A Constituição ela é una, há idêntica hierarquia em todos os preceitos. Então, se a Constituição ela diz, olha, quando o Estado fizer algum ato, ela é responsável objetivamente pelos danos. E na desapropriação não limitou ao proprietário, do nosso ponto de vista, o que é que permite, olha, quando se tratar do evento de desapropriação, na responsabilidade objetiva, o pagamento vai ser como? Justa e prévia indenização de dinheiro. Não há limitação ao proprietário, porque se assim quiser, está limitando o alcance da própria Constituição. Justamente porque a propriedade é compreendida sua particidade e o empresário é tido como um proprietário empreendedor, porque ele outorga finalidade útil ao bem de produção e até mesmo a maior finalidade útil ao imóvel locado. O quarto aspecto é a questão física da dignidade da pessoa humana. Isso porque, em muitos casos, principalmente nos pequenos empresários, retirar o empresário daquela localidade em que já fez o fundo de comércio é acabar com a empresa. E isso há reflexos de outras naturezas, como por exemplo, quando eu perco um fundo de comércio e por isso não vou conseguir me restabelecer, eu vou ter que demitir funcionário. O custo disso é alto. Inclusive a CLT estabelece que nessas hipóteses o custo é do Estado. Então, são elementos que mostram que muitas vezes o próprio proprietário, o empresário, ele precisa do fundo de comércio para tirar a sua subsistência da sua família. Ou seja, muitas vezes pode ser relegado ao próprio risco da dignidade da pessoa humana, que também é um preceito constitucional, que deve ser observado. Outro aspecto também que defendemos ser possível é porque há uma questão de quando o proprietário do imóvel que vai ser desapropriado tem um fundo de comércio, ele é indenizado pelo fundo de comércio. O STJ diz,
É devido à indenização ao expropriado correspondente aos danos ocasionados aos elementos que compõem o fundo de comércio pela apropriação do imóvel, precedentes, e traz nos precedentes. Como destacar que na hipótese de análise, o detentor do fundo de comércio é o próprio proprietário do imóvel expropriado. Assim, a identidade de titularidade torna possível a indenização simultânea da desapropriação. No nosso ponto de vista, isso aqui está limitado pela questão da lei federal, tanto é que uma grava é limitada no recurso especial. Mas o nosso ponto de vista identifica o quê? Olha, no momento em que ele está dizendo sobre o fundo de comércio do proprietário, o fundo de comércio não se confunde com a propriedade. O fundo de comércio, ele seria a propriedade enquanto empresário, não seria a propriedade enquanto titular do imóvel. Então, nesse aspecto, o locatário, ele, enquanto titular dos bens de produção, ele se equipararia a esse fim ao proprietário. Então, por que um proprietário do imóvel, cuja propriedade não incide sobre o imóvel em si, mas sobre o aspecto do proprietário acerca do fundo de comércio, se está em idêntica situação ao locatário comercial, por que o locatário comercial não seria beneficiado? E assim, todos esses aspectos relacionados à dignidade da pessoa humana, a questão da plasticidade da propriedade, isonomia material, permitem que a Constituição seja em si uma fonte normativa direta que subsidia a prévia indenização de dinheiro ao locatário, não sendo a falta de legislação constitucional um elemento determinante para impedir que o locatário comercial seja indenizado previamente em dinheiro caso afetado a desapropriação. Então, são essas conclusões. Agradeço novamente a participação. Obrigado, Denis. Passou um pouquinho do tempo, mas tudo bem, só para você concluir. Passo a palavra aqui, como de praxe, ao nosso professor visitante, professor Marcelo Siqueira, que, como de praxe, sempre traz por escrito, que facilita muito Como a é nossa respeitoso, vida. né? Como é respeitoso, como sempre. Que mostra que lê o seu trabalho, que respeita a banca e o mercado. Tanto que todos os aspectos da qualificação tem que ter abordado o trabalho, registro, a questão do... Bem, bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite do professor Dr. Eduardo Rocha Dias. É sempre para mim uma honra estar aqui na Universidade de Fortaleza. Gostaria também de fazer minha menção honrosa ao meu professor, Dr. Luciano, meu orientador. E eu falar primeiro do Luciano é complicado porque eu vou para uma vertente da posse. Então, é sempre vou ficar um pouco mais reticente naquilo que vou falar. Eu vou tentar ser rápido, até porque o assunto é interessante. E também gostaria de parabenizar o mestrando Denison pelo seu trabalho. Não importa dizer que eu concordo com ele, mas de toda forma há um esforço. Nós estamos aqui na academia e tudo aquilo que eu for falar, eu vou tentar também, é difícil, me despir da minha função de procurador do município, de advogado público. Vou tentar efetivamente traçar um debate, ou tentar um debate no questão de uma matéria realmente interessante, num uma intersecção entre o direito civil e o direito administrativo e o direito funcional. Tá? Como de prática aí, o item 1 e ponto 2 é basicamente revisões que se fazem necessárias sempre quando você for depositar a sua dissertação. Por exemplo, no resumo, você usa o presente, às vezes o futuro, e o resumo tem que ser a questão do passado. O resumo é uma análise do seu trabalho. E naquelas checklists que a gente faz para saber se os requisitos estão lá postos, eu senti falta da questão dos principais resultados. Qual foi o resultado que você encontrou com a sua pesquisa? Isso coloca de forma clara. Tá certo? Então, isso é uma sugestão. Deixo de falar, apesar de eu pedir uma releitura do seu trabalho, mas eu deixo de falar de algumas questões relacionadas a regras de citações, até porque não estou por dentro das regras da Universidade de Fortaleza, e também é um assunto na qual eu prefiro manter a minha ignorância. Quando até porque se muda semanalmente, eu prefiro contratar uma pessoa para depois verificar, entregando o livrinho de regras, fazer de conta que a pessoa fez um bom trabalho, tá certo? Mas isso é interessante, porque isso vai ficar depositado, então é sempre bom se fazer uma revisão. Repetições de palavras, você vai encontrar parágrafos curtos, tá certo? Situações contínuas, tá? Que aí vai uma primeira crítica, tá certo? Sobre quando a gente trata de um assunto relacionado ao nosso cotidiano, ou até de um fato jurídico que aconteceu na nossa família,
e pelo fato de nós somos adivinhos da advocacia, às vezes é complicado a gente fazer a distinção de uma petição a um juiz a um trabalho científico. Então, por exemplo, há várias citações contínuas de doutrina, como você encontra a página 15, 16, 17 do seu trabalho. Limita isso. O juiz, se você quer mostrar, para mostrar que você está a melhor doutrina relacionada àquelas pessoas que você citou. Eu acho até muito perigoso para o advogado utilizar isso daí, porque, por exemplo, quando eu pego uma petição a um art case, certo? A primeira coisa que eu peço é que os estagiários vejam aquelas situações para ver se realmente elas estão de acordo com a tese, né, desenvolvida. E na maioria das vezes não está. São situações totalmente desconexas, tá certo? Isso para você mostrar para o juiz é muito interessante, para mostrar o rigor técnico. Não é o seu caso, tá certo? Está muito bem feita as suas citações. Apenas evitar intercalar com a sua análise, certo? Mas conforme eu disse, na introdução, você cravar de forma mais precisa não só o seu objetivo geral, tá? Isto é, a questão da indenização prévia, independentemente de precatório, tá certo? Pela sua própria apresentação, eu estou chegando à conclusão que é isso, de outros pontos que está bem misturado. E o seu problema que você quer resolver? O meu problema é esse, ponto de interrogação. E no final, contar na sua conclusão, o meu problema eu resolvi assim, assim, assado. Não, Marcelo, tá desse jeito, tá? Não está bem claro. Tá? Não custa nada chegar e ser peremptório. Objetivo, já que você adotou a sua conclusão quase como uma justificativa final da sua dissertação, tá? Eu ainda prefiro aquelas conclusões em tópicos, mas depende muito de cada um que escreve, depende muito da orientação. Certo? Outros não gostam dessa questão em tópicos, tá certo? Bem, agora estou tentando me despir da minha vestimenta da advocacia pública e realmente gostaria de colocar para você 3 pontos que me são caros aqui para a sua reflexão. Primeiro, não só do seu trabalho, que agora eu tive a chance de verificar a defesa, a qualificação, ela sem dúvida alguma é importante, dá para ver o norte, o capítulo 1, o sumário, assim por diante, tá? Você tem que definir muito a questão da propriedade. Repito, estou dizendo que eu concordo com a sua conclusão, não. A questão da propriedade, a questão que é utilizado, inclusive, ao meu ver, pelo menos me pareceu, posso estar equivocado, você fala da propriedade da empresa e no final você até diz, bem, eu não posso misturar a propriedade do dono do imóvel com o do locatário relativo a fundo de empresa, porque essa propriedade seria do empresário. Tá? Bem, estamos discutindo a questão da propriedade e se a União, o Estado e o município devem pagar esse fundo de comércio. Primeiro, é uma questão relacionada à responsabilidade do Estado. É um ato lícito, é uma das exceções, um ato lícito passível de, efetivamente, essa reparação. É um ato lícito praticado pela entidade estatal. Mas será que não seria mais interessante para o seu desenvolvimento? Repito, não sei se eu concordo, não é que eu concordo. Você, em vez de falar da função social da propriedade, da função social da propriedade, você fala da função social da posse. Aí o professor Luciano, talvez, ou como direito, porque há uma discussão, direito real, o direito das coisas, tá certo? E modernamente a pessoa, não, mas a posse é um direito de fruição, o direito de fruição é um direito real, então é tudo direito real, na verdade. E isso afastando a questão do termo direito das coisas. Não vou entrar na seara se a posse é um direito real ou não, certo? Mas a posse já vem sendo desenvolvida muita questão da função social da posse. Será que isso não estaria aí, digamos assim, uma possibilidade de argumentação mais precisa do que você colocar na propriedade? É só uma interrogação. Vocês não estão aqui para ouvir, penso eu, o Marcelo,
doutor Eduardo, o doutor Luciano. Eu particularmente estou aqui para me ouvir, apesar de ter um prazer gigantesco da aula do professor Eduardo, da aula me relembrar e verificar as evoluções da aula, que o professor Luciano Alonso desse ano, faz 5 anos que nós paramos mais de 5, né? Nós paramos aqui o estudo, tá certo? Mas de toda forma, estou aqui para efetivamente escutar. Então, essa é a primeira interrogação que eu colocaria para você. Na página 70, eu sugeriria você desenvolver mais a questão da indenização prévia e da liminar de desapossamento quando há previsão legal ou constitucional garantindo o direito do locatário. Para mim, começa uma primeira dificuldade, tá certo? Já que o tema central é a questão do fundo de comércio. O fundo de comércio hoje no Brasil, verificando a análise histórica das coisas, está muito mitigado. Hoje em dia, o que era não é o que era empresa. O formato de uma empresa há 40 anos atrás é diferente do formato de empresa hoje. Então vejam bem, o fato de eu ser desapropriado, não vou nem colocar o inquilino, o proprietário, que tenha realmente o negócio dele naquele local. Nada impede de ele chegar e ir para um outro determinado local. O que se tem mais hoje caro a uma empresa é a questão da marca. O fato do desapossamento da propriedade imobiliária é um baque para a empresa? Claro que é, não se discute. Tá? Mas, efetivamente, tem outros aspectos, tá certo, que não são abaláveis pela desapropriação. Talvez seja interessante você entrar nessa área do que seja hoje a questão do fundo de comércio, que foi muito, inclusive, mitigado, novamente falando esse termo, pela legislação de 1991 com relação a que nós tínhamos antes, a legislação de 34. É um aspecto interessante. Tá? Com relação à página 79, eu sugiro o mestrando ilustrar, tá certo? Não só no capítulo 3º, mas também nas suas conclusões, tá? Com decisões judiciais que são contrárias ao seu ponto de vista. Repito, isso aqui não é uma petição direcionada ao juiz. Você está defendendo o seu ponto de vista que cabe, pelo menos é o que eu senti na sua apresentação e na leitura, que cabe a indenização ao inquilino e até de natureza prévia, sem questão de precatório. Tá? Então, existem decisões em contrárias, tá certo? Inclusive mais recentes do que a que você colocou, e que faz interessante você explorar essa questão. Embora que até hoje no STJ, até mais do que o STF, com a questão da utilização da súmula 7ª, grandes assuntos relacionados à interpretação do artigo está deixando de ser analisado por uma corte superior. Então isso é algo que teria que se começar a analisar a aplicação da súmula 7ª tocante a isso, tá certo? Porque, claro que eu vou ter, para eu dar uma real interpretação da súmula 7ª, eu vou ter que fazer os exemplos dos fatos ocorridos na sociedade. Tá? Então, eu sugiro também você colocar decisões judiciais contrárias ao que você colocou, explorar, mas, quer dizer, isso aqui não deveria ser fazer a crítica, fazer a crítica do tocante à decisão. Não só de dizer se tem posicionamentos contrários, pronto, você foi correto com o seu leitor, tá certo? Mas sugiro você criticar, então, a adesão. Repito, isso aqui não é um trabalho dirigido ao juiz, aqui é um trabalho científico. Continuando a questão do fundo de comércio, isso talvez é a coisa, repito, não estou aqui como procurador, que mais me fez refletir no seu trabalho. Para mim, agora, não como procurador, mas vendo a minha atividade, por exemplo, como advogado na área imobiliária, trabalhando há 27 anos no imobiliário, para mim tem uma diferença muito grande que eu só tenho um contrato, com cláusula de vigência. E esse contrato registrado no cartório de registro de imóveis, que gera aí a questão do direito real. Sim. A obrigação com a eficácia real.
Se tivesse dessa forma, eu poderia até chegar e colocar um parecer, desde que tivesse estado com prazo de vigência e estado no cartório, da pessoa tentar o tipo de indenização, à União, ao Estado, ao município, de acordo com autoridades da proprietária. Mas o meu entendimento, que eu também devo colocar, jamais como autorização prévia, uma indenização prévia, ao ponto de obstar a emissão provisória na posse. Então, fora a mitigação do fundo de comércio, fora a questão para mim é muito caro essa questão da cláusula de vigência. E, vendo algumas jurisprudências que você colocou aqui, as ações muito são reparatórias, e não dentro da própria ação de desapropriação. Tá? Não quer dizer que o que está julgado hoje no STJ Tocantins seja correto isso, ou isso está aqui, que está sugerido, mas são aspectos, Vinícius, que eu gostaria que você falasse mais, o que você entende por fundo de comércio em direito contemporâneo, está aí no item 4, e a questão do contrato por prazo indeterminado. Como é que você... Isso aí é interessante, você chegar e dizer, não, o fato de estar por prazo indeterminado não significa dizer que não tem que colocar o fundo de comércio. Se o contrato está por prazo indeterminado, não tem mais que se falar de fundo de comércio alocador. Isso você vai na questão da ação renovatória. Aí eu tenho que me apegar realmente, como você tentou se apegar, ao direito civil. Então isso para mim é uma dificuldade, efetivamente, de aceitar a sua dissertação. Não que a sua dissertação não seja válida, não seja uma interpretação possível, uma moldura, fazendo lembrando Hans Kelsen, tá certo? Mas de toda forma, é uma dificuldade minha no tocante a isso aí. Eu queria lhe provocar mais no tocante a esse aspecto, tá certo? Nas referências, tá? Eu realmente senti uma certa falta de livros de doutrina estrangeira. Eu, particularmente, mas é uma questão minha, gosto muito de um subcapítulo, um capítulozinho de direito comparado, tá? Mas é uma questão de análise, talvez eu gosto muito de ler sobre isso, eu acabo dando essa sugestão, tá? E também eu senti falta no seu trabalho, isso aí é uma coisa que eu tinha inclusive falado na qualificação, de autores relacionados ao direito das locações. Porque eu tenho que colocar isso aí, porque se eu estou lhe questionando sobre essa questão do contrato de vigência, de ação renovatória e tal, você teria que fazer um estudo. Eu citei 3 nomes, praticamente é o que eu gosto bastante, que é o Gil dos Santos, que é um desembargador aposentado de São Paulo, da NT. O Venosa tem um livro bastante casual, e, a meu ver, o que eu gosto mais é o Silvio Capanema. Então são os 3 livros de locação que eu acho que você deve sim colocar na sua biografia e fazer alguma citação e dizer, não, professor, eu não concordo por isso, pronto. É isso que eu estou querendo provocar. Professor Eduardo, muito obrigado pela oportunidade. Acho que eu passei do tempo. É isso, Marcelo. Vamos à frente. Eu faço logo o professor Luciano e você depois responde em bloco. Primeiramente, eu queria agradecer, professor Eduardo, o convite e também a satisfação de dividir essa banca com o professor Marcelo. E também, Denison, para mim é uma satisfação voltar aqui para ver seu trabalho concluído. Apesar de não concordar com muita coisa, mas isso não tira o mérito do seu trabalho, né, nem a qualidade dele. Ao contrário, o fato de você ser contestado é um aspecto que diz que você trouxe alguma coisa interessante, né? Não saiu da mesmice. Tem uns pontos aqui que eu queria... O Marcelo já falou algumas coisas, professor Marcelo, mas eu queria começar aqui o seguinte. Você fala topicamente de dignidade. Você põe no seu resumo, lá para as páginas 70 você fala de dignidade, cita o professor Roberto Barroso, e até então eu imaginei que isso não fosse uma coisa tão importante para você no seu trabalho. Só que o fecho do seu trabalho, na conclusão, tem um parágrafo enorme sobre dignidade. E aí eu sugiro, aí, depois você conversa com o seu orientador, que você faça aí uma opção, certo? A dignidade, pelo que você mostrou aqui, se está no resumo, certo? Se está na sua conclusão, se está no meado do seu texto,
mas ele não está na introdução, ele não está no sumário, ele não tem um tópico específico, mas você deu importância. E aí eu sugiro que você faça alguma das medidas que eu vou lhe dizer. Ou você reduz a importância que você está me mostrando, ou você assume que isso é o ponto que vai suportar o seu argumento. E aí, se for, me parece, que ainda que você conversa com o professor Eduardo, talvez você tenha que colocar isso aí no título. Porque me chamou a atenção, tem no resumo, e você concluiu o seu trabalho dizendo que a dignidade da pessoa humana é o ponto, e ele ficou meio solto. Então, assim, talvez você tenha que ver essa questão aí da dignidade. E aí, eu sugiro duas opções. Ou você restringe ao ponto que você colocou na página 70, faz um tópico, né, e retira essa coisa proeminente na conclusão, ou você escreve mais alguma coisa sobre isso, né, diz que esse é a sustentação do seu argumento, e aí eu acho que deverá constar no seu título. Você tem que ver aí a questão da dignidade. Com relação à propriedade, eu fiquei aqui pensando, né, será que você não está dando importância demasiada, né, à figura do detentor do direito, né, a que você põe aqui ao fundo de comércio? Né? Será que não existe uma certa importância exagerada, digamos? Né? E é assim, como você falou na sua qualificação, você falou agora de novo na questão que tem uma relação pessoal, certo? Digamos, emocional. E assim, será que essa importância não está sendo levada também por esse aspecto emocional? E aí, de alguma forma, impedindo algumas outras reflexões? Porque, assim, que a indenização do Fundo de Comércio tem que ser feita, eu não discuto, você não discute, o Marcelo não discutiu ainda a fala dele, certo? Ele defendeu aqui uma certa mitigação desse fundo não é mais o fundo que você imaginava na década de 40. Certo? Agora, daí a dizer que ele tem uma posição predominante ou igual à propriedade, me parece uma coisa um pouco exagerada, digamos. Certo? E aí eu fico dizendo o seguinte, a desapropriação ela vai atingir a propriedade, concordamos com isso. Concordamos também que vão existir outros direitos dela decorrentes e que também caberá uma subdivisão, digamos. Né? Eu desaproprio um imóvel, ele tem uma hipoteca. Eu não vou usar, o banco não é o expropriado, até porque ele não tem direito de fruição, certo? Ele não compartilha nenhum dos poderes da propriedade, mas ele é atingido. Da mesma forma, alguém que tem um contrato, uma relação obrigacional, publicada, certo? No caso publicada registrada, da publicidade. E assim, eu não consigo ver o que me pareceu que você quer dar uma importância muito grande, até desapartada da propriedade, ao fundo de comércio. E eu confesso a você que eu não consigo ver dessa forma. E também assim, queria te ouvir também, não consigo ver como é que eu vou pagar isso previamente em dinheiro, né, junto com a propriedade. E aí eu te faço uma pergunta, será que se eu aderir à sua proposta, eu não estarei colocando o interesse privado sobre o interesse público, diferente do que você imaginou aí? E também assim, por que não seria com precatório se a propriedade, que é a base que foi objeto da ação e que vai ser, na realidade, o que vai resultar ao expropriar, a retirar a propriedade, a tomar a propriedade no sentido do não literal, né? Eu também dela decorre várias outras indenizações. Por que tem? Porque eu quero me ouvir mais. Por que você reafirma tanta importância ao fundo de comércio, até às vezes maior ou igual à propriedade, se tudo decorre dela?
é ao expropriar que outras relações jurídicas, né, com esta propriedade, inclusive o fundo de comércio, poderão ser indenizadas. Então, eu queria ouvir você em relação a esses dois pontos. Sou Marcelo, satisfeito. Obrigado. Deison. Primeiramente, quero agradecer as sempre pertinentes ponderações dos professores que respeito muito. Eu sabia que ia gerar essa polêmica, porque até mesmo na qualificação estava Você veio preparado, né? Eu imaginava. Não foi surpresa. Foi surpresa. Bem, eu vou tentar aqui expor alguns aspectos que os professores apontaram. Com relação à questão de formatação, não há o que questionar, realmente concordo plenamente com todos os professores colocaram. Tem baratos professor, inclusive o trabalho dele estava com mais citações, o professor fez bastante, o professor tenta reduzir o máximo e tal, mas obviamente, a questão do tempo que você entregar para a própria depósito da dissertação, que isso aí vai ser uma reformatação completa. Nós teremos a oportunidade de corrigir várias coisas. Pronto, Então, sabia que estava longe da versão final do trabalho. Então, essas questões sobre organização, sobre a questão da própria citação, etc., isso com certeza está corrigido. Bem, a discussão aqui fala, primeiramente, professor Marcelo, direcionado ao professor, porque eu fiz uma pergunta sobre a questão de entender, sobre a responsabilidade do Estado, que era um ato lícito, e falar da função social da posse. Eu tentei colocar no trabalho a questão da tutela jurídica da posse. A questão é que, para eu dar um enfoque à posse, nessa altura, quando eu já tinha definido todos os aspectos da propriedade em relação ao empresário, eu ia fazer um recorte metodológico completo. Seria como se eu estivesse tratando mais não sobre a questão do enfoque que eu queria dar, sobre a propriedade do empresário, enquanto titular do fundo de comércio dos meios dos bens de produção. E por isso não dei tanto enfoque à questão da posse. Mas eu concordo que há a possibilidade de melhorar a questão até mesmo lógica da situação que eu estou propondo na dissertação, tratando melhor da função social da posse, não há dúvidas. Isso. Outro aspecto que o senhor também colocou, que eu apontei aqui, a questão da vigência do contrato. No trabalho, até mesmo por conta da questão da qualificação, que o senhor fez alusão a isso, eu coloquei no trabalho até mesmo, olha, isso aqui, quando o contrato está com prazo indeterminado, não faria direito à indenização, porque já podia o próprio locador fazer denúncia vazia, não tem indenização quando o contrato está com prazo indeterminado. Eu botei uma parte no finalzinho da terceira sessão, tratando do que seria contemplado na indenização e quando isso poderia. O do registro, eu só não coloquei especificamente porque tinha um precedente do STJ que eu tinha colocado, que dizia que na indenização locatária não precisava do registro. Eu não adentrei nessa questão, mas posso mesmo. Eu fiz só um parágrafo, na parte também final, dizendo que o STJ, em relação ao registro, tem precedente no sentido que a ausência do registro não inviabiliza a indenização, porque a constatação do poder público que ali é uma locação, ela já é evidente, porque ele vai ter que fazer lixo no imóvel, então ele vai ter que saber quem está lá. Então, o fato de não ter o registro não seria um elemento para impedir a indenização. E eu entendo que o fato de ser um ato lícito é exatamente por isso que eu fiz alusão à responsabilidade objetivo do Estado, para dizer, mesmo que seja ato lícito, ele é obrigado a indenizar. E a Constituição, conforme na desapropriação, fala indenização mesmo. Ou seja a questão de ser uma ação própria ou na própria desapropriação. Eu entendo que, independentemente de uma ou outra, a indenização deveria ser prévia. Por quê? Porque a Constituição fala em indenização, é reparação de danos mesmo, por ato lícito, mesmo que seja responsabilidade objetiva. Então, o que eu tentei trazer sobre o enfoque da propriedade, e aqui eu vou também entrar na professor Luciano, com relação à importância demasiado a figura do fundo de comércio, e ser prévia a indenização. E sobre a questão de ser um aspecto que, no meu ponto de vista, foi a dignidade. Quando eu iniciei o trabalho, eu tentei, o meu enfoque era o pequeno empresário. Não era o empresário grande que ele sai daqui de um ponto, vai para outro, a marca em si, ela por si só ela resolve. Talvez eu deva fazer um corte mitológico ainda maior. Então porque, você talvez, ou seja, você especificar exato. Isso aí é importante. Podia colocar do pequeno empresário, do locatário, pequeno empresário, alguma coisa. Porque o que eu tentei construir aqui era na visão do pequeno empresário, que quando ele perde aquele local, acabou-se. Muitos deles, por exemplo, tem na própria casa, tá aqui a casa e o comércio do lado. Talvez realmente a informação disso, talvez tivesse. Exato. Fazer esse justifica várias das suas colocações. Pronto, por isso que eu coloquei dinheiro da pessoa. Só que quando você analisa. A mitigação do fundo de comércio é muito difícil até se apurar. Isso.
Então, quando se analisar a questão sobre a grande empresa, efetivamente não tem tanto, mas quando você vai para o pequeno empresário, acaba o fundo de comércio, naquela hora que foi desapropriado, ele perdeu tudo, ele vai ter que vender, por exemplo, em lanchonete, vai ter que vender a O geladeira. que ainda tem outra consequência, que limita o valor da indenização. Com certeza. E o impacto acaba não sendo tão grande. Sim. Pelo menos individualmente considerado. A questão da indenização que o professor Luciano falou, e sobre a questão de ser maior do que o interesse público, eu entendo o interesse público como uma soma de vários interesses privados, ou seja, o interesse público que não teria interesse de prejudicar o empresário. Agora, isso aqui seria o enfoque da questão da análise econômica do direito. Até que ponto isso não vai viabilizar a própria desapropriação? Eu concordo. Agora, eu não tinha como fazer nesse trabalho uma questão sobre a análise econômica do direito, mas na medida de que, olha, apesar de ser oneroso, eu não posso descumprir preceitos constitucionais, principalmente porque eu não tenho como pagar agora. Do meu ponto de vista, o poder público teria que dar um jeito. Se assim, por exemplo, se for uma locação, for tirar um imóvel que vale R$1 bilhão, ele vai ter que indenizar R$1 bilhão, senão ele não faz a desapropriação. Ou seja, o aspecto econômico não pode mitigar a questão da dignidade. E é por isso que o enfoque, se eu for reduzir a questão do empresário individual, da pequena empresa, aí a dignidade tem um aspecto muito forte na contenção desses valores. Então, não seria alegado, aí do meu ponto de vista, seria uma tensão entre princípios. Legalidade estrita, que a Constituição estabelece, dignidade da pessoa humana, isonomia material. E entender até que ponto a legalidade não tem que ser uma ponderação mitigada para dar campo para a juridicidade e entender que a dignidade da pessoa humana nesse caso e a isonomia material. Em que sentido? No sentido de quando o proprietário do imóvel é o próprio dono do comércio, a indenização contempla o fundo de comércio. O que eu quis tentar mostrar é o seguinte: não tem nada a ver com o imóvel. O fundo de comércio, ela se separa do imóvel e não por isso deixa de ser propriedade. Tanto que se o proprietário for o dono do imóvel e dono do comércio, a propriedade dele em instalar o fundo de comércio é contemplada. E nesse caso, a propriedade dele se equipararia ao do locatário. Então, o enfoque que eu quis dar, quando eu coloquei que a propriedade em relação ao locatário não era sobre o bem, era sobre o fundo de comércio. E o enfoque da dignidade era quando o locatário perde tudo. E a isonomia quando o proprietário é do fundo de comércio é indenizado. E o locatário, só porque só tem um fundo de comércio, não vai ser? Então, são esses aspectos que eu queria me informar. No caso, a propriedade ela vai ser a base, certo? De tudo. Uhum. E assim, o fundo de comércio, com a conta que você deu, ele se equipara, por exemplo, a outras relações jurídicas que decorrem da propriedade. A hipoteca, por exemplo. Perfeito. A questão que é a previsão legal. Industrial. A questão que é a previsão legal, por exemplo, usufruto, servidão. Quando o locatário não tem previsão legal e produção seu autódromo. O que eu quis tentar mostrar é o seguinte: olha, não é por falta de legislação infraprofissional que se vai tirar o direito de uma situação similar. Então, o que eu quis mostrar, por exemplo, no usufruto, o usufrutuário ele é beneficiado, porque tem regra expressa. Sim. O fato de o locatário, que muito se equipara ao usufruto porque ele usa o bem, frui e etc., não é indenizado porque não tem uma previsão normativa para isso. Então, o que eu queria dar um enfoque era sobre esse aspecto. Mas, com certeza, há muita coisa para melhorar, muita coisa para ponderar aqui. É porque você tem duas pessoas aqui que tratam da propriedade com certo cuidado excessivo, né, Marcelo? E aí, às vezes, fica difícil a gente... Qualquer coisa que mexe... Mas eu sabia disso, né? Estava esperando. E agradeço muito porque isso aqui é muito importante, porque como eu disse no início, não é encerrar a discussão, pelo contrário, é trazer outros elementos que não juridicamente racionais, que na dizer, está fazendo isso por um achismo. Não é. Eu tentei trazer aqui fundamentos juridicamente racionais que, embora não estanques tanto com propriedade, tentar dar uma amplitude ao conceito de propriedade, ao alcance da propriedade, para tentar trazer a discussão dos elementos. Eu sei que a dificuldade quase que insolúvel é tentar colocar isso dentro da ação de desapropriação. E é o que a gente verifica até talvez na sua conclusão, tá certo? E também em outras defesas aí já na área jurídica que a gente coloca. É uma dificuldade muito grande. Talvez a estratégia fosse outra. Por isso que eu falei, ação própria, ação específica. Por isso que eu falei assim, existem outras decorrências da desapropriação que não estão na ação, mas que serão cobradas em ações próprias, tendo como base aquele valor da indenização. Eu vou indenizar saindo daquele valor que você receber como indenização. Então fica mais palatável. Ainda que eu peça na ação a indenização prévia, não seria no próprio procedimento da desapropriação. Bem, essa é a questão. Eu não consigo, também como Marcelo, não consigo ver
outra pessoa que não o proprietário na desapropriação. Apesar de reconhecer, acho que o Marcelo também, que do resultado da apropriação podem existir outras pessoas que vão discutir que sobre aquele monte eu tenho direito à percepção de alguma parte, mas não na indenização. Uma liminar mas não na apropriação. Uma liminar para evitar um desapossamento por fundo de comércio, para mim, inimaginável, seja em qualquer ação existente, a não ser que tenha um regramento específico para isso. Tem um ponto, no direito administrativo alemão, português, tem um tema que é tratado, e eu acabei não suscitando para não trazer muita matéria de direito público para a dissertação, que é o das relações administrativas multilaterais ou poligonais, enfim, se estuda isso basicamente em atos ilícitos. O exemplo clássico é um ato de licença, de autorização de funcionamento, entre o Estado e um particular que é beneficiado com aquela licença, só que aquela licença vai causar um prejuízo a um terceiro. Às vezes é um morador, um vizinho que vai ser afetado por aquele empreendimento, né? Talvez fosse um caminho a se pensar, esses efeitos para terceiros de um ato, que obviamente que aí a desapropriação causa, é um ato lícito também, e que causa um efeito perante um terceiro. Colaterais, né? Exatamente. É uma outra abordagem que pode. Mas eu pergunto primeiro aos professores se estão satisfeitos, se querem que o Denison. Então, a mim como orientador resta falar pouca coisa, Denison. Realmente a nossa orientação começou um pouco tumultuada, mas depois ela caminhou bem. Você sempre foi muito seguro e firme quanto ao seu ponto de vista. Eu acho que essa discussão que nós tratamos desde a qualificação permite aclarar um pouco mais. O fato dos professores não concordarem com alguns aspectos é muito positivo, porque dá a você a oportunidade de defender. Eu acho que nesse prazo que você vai ter para fazer o depósito definitivo, é possível aperfeiçoar alguns aspectos, né? Tanto o corte metodológico, pequeno empresário, o papel que é a dignidade da pessoa humana, enfim, a gente pode conversar depois sobre isso, mas você tem um prazo para fazer essas correções. Realmente, nós tínhamos aqui também acertado uma diminuição das transações diretas em proveito das paráfrases, que realmente é o que é mais adequado. Eu constatei aqui duas correções formais, que eu vou lhe entregar depois por escrito. No abstract em inglês, apesar de estar bem feito o abstract, mas nas palavras-chave, as keywords, você fala em goodwill, que é a tradução correta, e coloca trade fund, que não tem nada a ver. Né? Então, só corrigir. Goodwill, muitas vezes o goodwill é interpretado diferente do fundo de comércio. Por isso que não falo goodwill. Mas a palavra, eu acho que é mais própria seria goodwill e não trade fund, como está nas keywords. E nas referências, você não, apesar de ter colocado até na sua apresentação em PowerPoint, a obra do Conrad Hess de 98 não está aqui. Eu alterei porque está que é elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Está aqui, é porque eu esqueci de botar na referência. Tanto aqui eu boto 97, mas é 98. Pronto. Que é a força normativa. Isso, acho que você citou força normativa, não tem. Mas tem que incluir os elementos. É a página 341, inclusive. Pronto. Tá? Então, eu acho importante que você realmente incorpore uma discussão sobre o pequeno empresário, enfim, deixe claro esse corte, incorpore decisões. Isso. Explicite, como diz o professor Marcelo, qual é o seu problema e o que você defende, e analise as decisões judiciais em sentido contrário. Traga também o outro lado. O que eu coloquei no trabalho foi, eu expus as decisões, não fiz uma crítica às decisões. O que está é exatamente isso. Veja, sob o seu ponto de vista, por que as decisões estão erradas. É claro que numa perspectiva ideal, se tivesse a oportunidade até de examinar, enfim, qual é a relevância disso na sociedade, né? Quantas desapropriações ocorreram, né? Obviamente a gente não tem... E onde é que a gente obteria esse dado? Não sei nem se falência decorrente de desapropriação do poder público. Seria na junta de comércio, na junta comercial, seria na vara falimentar, enfim, uma pesquisa mais empírica que pudesse até quantificar esses dados, ou notícia de jornal, pelo menos para situar o problema. Mas eu acho que, enfim, o candidato aqui defendeu o seu ponto de vista. Então, para cumprir aqui as obrigações, eu peço a todos que se retirem, e o candidato também, para que a gente possa deliberar aqui sobre a aprovação do trabalho. Muito bem, Denison, sem mais delongas, reunião está aprovado. Você é mestre em Direito Constitucional, parabéns. Aquele riozinho.